que possamos receber do alto as inspirações que guiarão nosso estudo de hoje. Vamos aqui fazer uma sequência cronológica da publicação das obras básicas que compõem a doutrina dos espíritos, codificada e organizada por Allan Kardec. Bom, em 1857, a publicação do Livro dos Espíritos, contendo 1019 perguntas formuladas pelo codificador aos espíritos superiores. Já em 1861, foi publicado o Livro dos Médiuns, que é um manual seguro e prático a todos os que se dedicam às atividades de comunicação com o mundo espiritual. Em 1864, é lançado o Evangelho segundo o Espiritismo, onde prevalece o ensino moral de Jesus, desenvolvido pelos espíritos de luz em comunicações mediúnicas, recolhidas, organizadas, comentadas e trazidas a público pelo codificador Allan Kardec. Em seguida, em 1865, O Céu e o Inferno, que objetiva demonstrar a imortalidade dos espíritos e a condição que eles usufruirão no mundo espiritual como consequência dos seus atos. O Céu e o Inferno é composto de duas partes, onde na primeira é elucidado com profunda lógica os mecanismos da justiça divina segundo nossas obras. A segunda parte, que resulta de um trabalho prático, reúne diversos exemplos acerca da situação da alma durante e após sua desencarnação. Em 1868, a Gênese proporciona a imersão em grandes temas de interesse universal, abordados de forma lógica, racional e reveladora, o que traria à doutrina seu aspecto científico. Em 1890, anos após o desencarne de Kardec, é lançado o Obras Póstumas, que reúne os escritos dos trabalhos do codificador, publicado pelos dirigentes da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Mas nós vamos nos remeter hoje, especificamente, à obra O Céu e o Inferno, na sua segunda parte, que reúne depoimentos de espíritos das mais variadas condições e que foram obtidas essas comunicações na Sociedade Parisiense onde Kardec atuava. Vamos hoje à narrativa do Dr. Demer, um espírito feliz que foi obtida em 30 de janeiro, portanto 5 dias após o seu desencarne. Vamos lá a essa comunicação. Demer era um médico homeopata muito considerado em Albi. O seu caráter e o seu saber lhe haviam conquistado a estima e a veneração dos seus concidadãos. Sua bondade e sua caridade eram inesgotáveis. Malgrado sua avançada idade, não sentia fadiga quando se tratava de dispensar os seus cuidados a pobres doentes. O pagamento de suas visitas era o que menos lhe importava. Ele se considerava menos incomodado pelos infelizes do que pelos clientes que sabia poderem pagá-lo. E isso porque, dizia ele, esses últimos, os que podiam pagá-los, eles podiam sempre. Na falta dele, eles poderiam procurar um outro médico. Aos infelizes, ele somente dava receitas e remédios sem cobrar, mas frequentemente acrescentava o necessário para suprir as suas necessidades materiais, o que às vezes é o mais eficaz dos medicamentos. Podemos dizer que era o curador da medicina. E aqui existe uma inscrição, um comentário, aqui no livro O Céu e o Inferno, falando sobre Jean-Baptiste Marie Vianney, que viveu de 1786 a 1859.
Ele foi cura em Ars durante 41 anos, tornando-se famoso pelas suas obras, pelas suas curas mediúnicas e o seu cuidado com os pobres. Foi canonizado pela Igreja em 1931. E também no capítulo 7, capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma comunicação do cura d'Ars. E continuando, Demer havia abraçado com ardor a doutrina espírita, na qual encontrara a chave dos mais graves problemas que havia inutilmente procurado na ciência e na filosofia. Seu espírito profundo e investigador compreendeu imediatamente todo o alcance da doutrina de que se tornou um dos mais zelosos propagadores. Relações da mais viva e mútua simpatia estabeleceram-se entre nós, quer dizer, entre Kardec, por meio da correspondência. Então, os dois se correspondiam, o Demer com o Kardec. Então, eles os unia um laço de simpatia, né, de ideal. E aí, Kardec falando, soubemos da sua morte a 30 de janeiro. Nosso primeiro pensamento foi o de obtermos uma conversação com ele. Eis a comunicação que nos deu no primeiro dia. E o Demer falando, eis-me aqui, prometi a mim mesmo quando vivo que ao morrer viria, se me fosse possível, apertar a mão do meu querido mestre e amigo, Sr. Allan Kardec. A morte deixou a minha alma nesse pesado sono que chamamos letargia, mas o meu pensamento velava. Sacudi esse torpor funesto que prolonga a perturbação de após-morte e me despertei, fazendo de um salto a travessia. Quer dizer, o pensamento do Demer velava todo aquele instante de letargia, de perturbação após a morte do corpo. E ele conseguiu fazer de um salto essa travessia, conforme ele diz aqui. E continuando, como sou feliz, não estou mais enfermo nem velho. Meu corpo era apenas uma vestimenta necessária. Sou jovem e belo, dessa eterna beleza juvenil dos espíritos, em que as rugas jamais assinalam o rosto e os cabelos não embranquecem com o passar do tempo. Estou leve como o pássaro que atravessa em rápido voo o horizonte de vosso céu nebuloso. E admiro, contemplo, bendigo e me inclino, átomo que sou, ante a grandeza, a sabedoria e a ciência de nosso Criador, ante as maravilhas que me cercam. Estou feliz, estou na glória. Quem poderá jamais traduzir as esplêndidas belezas da terra dos eleitos? Os céus, os mundos, os sóis e seu papel no grande concurso da harmonia universal? Pois bem, eu tentarei, ó meu mestre, vou fazer o estudo e virei depositar aos vossos pés a homenagem dos meus trabalhos de espírito, que desde já vos dedico. Até breve, Demer. Então essa foi a primeira comunicação que o Dr. Demer deu lá na Sociedade Parisiense. E aí ele vai dar duas comunicações que vão falar a respeito do estado de saúde de Kardec. Então vamos à leitura. As duas comunicações seguintes, dadas a 1 e 2 de fevereiro, são relativas a doenças que nos haviam então acometido. Embora sejam pessoais, reproduzimos-las porque elas provam que o Sr. Demer continua tão bom como espírito quanto o era como homem. E a primeira comunicação. Meu bom amigo, tenha confiança em nós e bastante coragem. Essa crise, embora fatigante e dolorosa, não será longa. Com os tratamentos prescritos, poderás logo, segundo desejas, completar a obra
que é o principal objetivo da tua existência, que seriam as obras básicas. Sou eu quem estou sempre aqui ao teu lado, com o Espírito da Verdade, que me permite falar em seu nome como o último dos teus amigos que chegou ao mundo dos espíritos. Eles me fazem as honras da recepção. Então, logo em seguida, ele já fazia parte da equipe do Espírito da Verdade. E ali ele já começou uma série de cuidados com o Kardec, lá no plano espiritual. Vamos continuar com a comunicação. Caro mestre, como sou feliz de haver morrido a tempo de estar com eles nesse momento. Se eu tivesse morrido mais cedo, talvez tivesse podido evitar essa crise que não previa. Era tão recente a minha desencarnação que não pude ocupar-me de outras coisas além do problema espiritual. Mas agora velarei por ti, caro mestre. Sou o teu irmão e amigo, que se sente feliz de ser espírito para estar ao teu lado, cuidando da tua doença. Conheces o provérbio, ajuda-te e o céu te ajudará. Ajuda, pois, os bons espíritos nos seus cuidados contigo, seguindo rigorosamente as suas prescrições. Está muito quente aqui. Esse carvão é fatigante. Enquanto estás doente, não acendas mais o carvão. Ele aumenta a tua opressão. Os gases que desprende são deletérios. Teu amigo Demer. Então, aqui já foi a primeira prescrição para que Kardec não utilizasse o carvão, que ele estava fazendo mal, ele causava um aumento daquela opressão que ele sentia. E agora a segunda comunicação. Sou eu, Demer, o teu amigo, o amigo do Sr. Kardec. Venho dizer-lhe que estava junto dele quando lhe sobreveio o acidente que poderia ter sido funesto sem a intervenção eficaz para a qual tive a felicidade de contribuir. Segundo as minhas observações e as informações colhidas em boa fonte, parece-me que, quanto mais cedo se der a sua desencarnação, mais cedo poderá se dar também a reencarnação, que lhe permitirá acabar a sua obra. Entretanto, é necessário que ele dê, antes de partir, a derradeira mão nas obras que devem completar a teoria doutrinária de que foi o iniciador. E será culpável de suicídio se contribuir por excesso de trabalho para o aniquilamento do seu organismo, que o ameaça de uma partida súbita para o nosso mundo. Não se deve temer dizer-lhe toda a verdade para que tome as suas providências e siga à risca as nossas prescrições. Demer. Então aqui ele está alertando que Kardec poderia partir antes da obra terminada, então que ele deveria seguir todas aquelas prescrições que eram dadas pelos espíritos. E continuando, a seguinte comunicação foi obtida em Montalbán, a 26 de janeiro, no dia seguinte ao da sua morte, no círculo dos amigos espíritas que ele possuía nessa cidade. Então, ele atuava em Montalbán, Demer, né? E já no dia seguinte, no dia 26 de janeiro, após o seu desencarne, ele já deu uma comunicação naquele grupo. Vamos a essa comunicação. Eu não estou morto para vós, meus bons amigos, mas somente para aqueles que não conhecem como vós esta santa doutrina, que reúne os que se amaram na terra, tendo os mesmos pensamentos e os mesmos sentimentos de amor e caridade. Estou feliz, mais feliz do que podeis supor, porque gozo de uma lucidez rara entre os espíritos tão recentemente libertos da matéria. Tende coragem, meus bons amigos. Estarei sempre junto a vós
e não deixarei de vos instruir sobre tantas coisas que ignoramos quando estamos ligados à nossa pobre matéria, que nos oculta tantas magnificências e impede tantas alegrias. Pedi pelos que estão privados dessa felicidade, pois não sabem o mal que fazem a si mesmos. Não me demorarei hoje por mais tempo, mas quero dizer-vos que não me sinto inteiramente estranho a esse mundo dos invisíveis, pois me parece que sempre o habitei. Sou feliz porque vejo daqui os meus amigos e posso comunicar-me com eles sempre que o desejar. Não choreis, meus amigos, isso me faria lamentar de vos haver conhecido. Deixai passar o tempo e Deus vos trará a esse plano onde todos nos devemos reunir. Boa noite, que Deus vos console. Eu estou convosco. Então essa foi a primeira comunicação que Demer deu àquele grupo espírita que ele participava em vida. E outra carta de Montalban contém o seguinte relato, quer dizer, ele mandou uma outra carta. Havíamos ocultado a senhora G, médium, quer dizer, aqui no caso essa carta é de Montalban, não é de Demer, é de Montalban. Então vamos lá. Havíamos ocultado a senhora G, médium vidente sonâmbula muito lúcida, a morte do senhor Demer, para poupar a sua extrema sensibilidade. O bom doutor, compreendendo sem dúvida as nossas intenções, evitara de se manifestar a ela. A 10 de fevereiro último, estávamos reunidos a convite dos nossos guias, que diziam querer aliviar a senhora G de uma luxação que a fazia sofrer cruelmente desde a véspera. Nada havíamos percebido, estávamos longe de pensar na surpresa que eles nos reservavam. Logo que essa senhora entrou em sonambulismo, começou a soltar gritos lancinantes, mostrando o próprio pé. Eis o que se passava. A senhora G via um espírito curvado para a sua perna e cujo rosto permanecia oculto, fazendo flexões e massagens e de vez em quando produzindo uma atração longitudinal absolutamente como faria qualquer médico. Essa operação era tão dolorosa que a paciente vociferava e gesticulava desordenadamente. Mas isso passou logo. Dentro de 10 minutos, toda a luxação havia desaparecido, como a sua inflamação e o pé haviam voltado à aparência normal. A senhora G estava curada. Entretanto, o espírito continuava desconhecido da médium e insistia em não lhe mostrar o rosto. Tinha mesmo o ar de querer fugir quando a nossa doente, que alguns minutos antes não podia dar um passo, se lançou de um salto no meio do quarto para apertar a mão do seu médico espiritual. Ainda dessa vez o espírito desviava o rosto, deixando apenas a sua mão nas mãos da médium. Nesse momento, a senhora G deu um grito e caiu desfalecida no soalho. Acabara de reconhecer o Dr. Demer no espírito curador. Durante a síncope, ela recebia os cuidados atenciosos de muitos espíritos simpáticos. Voltando, por fim, à lucidez sonambúlica, conversou com os espíritos, trocando com eles calorosos apertos de mão, notadamente com o espírito do médico que respondia às suas provas de afeição, envolvendo-a em fluidos reparadores. Essa cena não é surpreendente e dramática, dando-nos a impressão de ver... deixa eu mudar a entonação. Essa cena não é surpreendente e dramática, dando-nos a impressão de ver todos os personagens desempenhando seu papel na própria vida humana? Não constitui
Mais uma prova entre tantas de que os espíritos são seres bastante reais, dotados de corpos e agindo como se estivessem na Terra? Ficamos felizes de reencontrar o nosso amigo espiritualizado, com seu excelente coração e sua dedicada solicitude. Ele havia sido durante a vida um médico da médium, conhecia sua extrema sensibilidade e a havia tratado como sua própria filha. Essa prova de identidade concedida aos que o espírito amava não é surpreendente e ao mesmo tempo suficiente para nos fazer encarar a vida futura sob o seu aspecto mais consolador? Depoimentos valiosos esses que nos chegam para direcionar nossas ações que são contabilizadas pela justiça divina. Como vimos, o próprio trabalho material, quando bem executado, é também aproveitado em forma de continuidade após nossa desencarnação. Poderemos comparar esse caso ao do espírito André Luiz, que ficou por 8 anos em sofrimento nas regiões umbralinas e, quando recolhido na colônia Nosso Lar, não pôde dar continuidade ao seu trabalho terrestre. Como médico aqui na Terra, havia cuidado do corpo e lá teria que aprender a medicina da alma. E ele aprendeu, trabalhou e nos trouxe notícias importantes do mundo espiritual através de suas obras. Ele ampliou e trouxe um maior conhecimento a todos nós do mundo espiritual, ampliando o nosso conhecimento após as obras básicas. A justiça divina é infalível, segura e certa. A cada um segundo suas obras, disse Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.